Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo! E aí, gente? Vou esperar esse Insta chamar a turma para mais uma manhã, para mais um Morning Book na área. Simbora? Nós estamos no 16º dia do livro A Dama, o Seu Amado e o Seu Senhor. É um livro que você deveria investir tempo, investir reflexão sobre tantos conhecimentos que ele traz pra gente, porque ele faz um resgate da nossa identidade. E ele quer ativar mesmo o nosso propósito. Bom dia! Então, estamos aqui. Simbora já começar a apertar esse coração, enviar essa live para alguém. Bom dia, bom dia! E aí nós vamos continuar. Hoje o tema do capítulo, já estamos no capítulo 11, fala sobre mulher virtuosa, quem a achará. É um provérbio, né? É um provérbio bíblico, é um provérbio 31, que fala dessa mulher virtuosa. Então, o autor já começa assim. Essa é uma questão relevante para os homens. Ela vai mudar comigo? Quando evoluir para essa coisa chamada mãe, perderá sua exuberância, paixão, apreciação ou atração que sente por mim? Esses pensamentos afligem o coração de muitos homens que acham difícil dizer sim. Um homem pode sentir-se atraído por uma mulher acadêmica ou economicamente superior a ele. Em muitos casos, não é a renda maior que o amedronta, é o medo da superioridade dela mudar seus sentimentos com relação a ele. Teme que o sucesso dela a torne condescendente, mas a mulher sensata sabe que o sucesso acadêmico que ficou financeiramente não faz dela uma pessoa melhor. O casamento é uma parceria que um complementa o outro. A força de um compensa a fraqueza do outro. E vice-versa. Homens e mulheres devem compreender que não importa que tem individualmente o que, é a soma das partes que fortalecem o casamento. Infelizmente, muitos homens continuam necessitando validar a sua masculinidade mediante imagens falsas de virilidade. Dinheiro, sexo e poder se tornam as medidas da força, mas isso não é verdade. É possível ter essas três coisas e continuar fraco. É uma pena que isso tenha sido raramente ensinado ou aprendido em nossa sociedade. Poxa, o ser humano não entendeu ainda aonde está a verdadeira força dele. Nós muitas vezes nos perdemos na nossa condição humana. Nós precisamos relembrar o tempo inteiro que a nossa origem é espiritual. Por quê? Porque Deus soprou o seu fôlego de vida. E Deus é quem, gente? Deus é espírito. E Ele soprou em nós o seu espírito e nos fez a sua imagem e semelhança. Então essa condição da carne, ela precisa ser tratada. A gente precisa começar a desenvolver mais o nosso espiritual, a nossa relação espiritual. Por quê? Porque quando Deus descia no Éden todos os dias para se relacionar com Adão, ele queria se relacionar com alguém que similar a ele. Ele queria o relacionamento. Então ele colocou Adão no jardim e descia. A presença de Deus estava ali. E Adão tinha essa perfeição, né, da imagem, da semelhança de Deus. Mas nós nos perdemos. Nós nos perdemos no meio do processo. Nós nos perdemos por conta da separação que houve após a queda do homem. Então, nós precisamos fazer o quê? Sabe aquela frase assim, correr atrás do prejuízo? Não
sei se cabe assim, mas nos faz entender. É isso que a gente precisa. Nós precisamos agora fazer um caminho de volta. A gente precisa voltar para a nossa origem, voltar para a nossa essência, reestabelecer em nós a nossa identidade, para que essa conexão seja cada vez mais forte, mais fiel mesmo, mais coesa, mais real em nós. A verdadeira força não pode ser contada em dólares ou aprovada em uma universidade. A verdadeira força é revelada no casamento pela nossa resistência e compromisso mútuo em tempos de adversidade. Eu falo assim, né? Bem, deixa eu terminar esse capítulo aqui. Esse parágrafo. Em suma, mesmo que você tenha mais graus do que um termômetro, mais dinheiro do que um cofre de um banco, ou seja, mais bela do que um pôr do sol havaiano, se não for capaz de ser boa parceira numa tempestade ou uma alma gêmea no período de desolação, nada é nada, afinal. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que o maior caráter nosso é quando nós estamos passando por uma tempestade e a gente consegue avançar diante dela. A mulher sábia, a mulher virtuosa é aquela que no meio da crise ela consegue expressar o caráter de Cristo, ela consegue expressar a sua virtude. E isso é treta toda hora, é difícil, mas é possível. É possível, no meio da tempestade, nós andarmos sobre as águas. É possível. Só que é necessário um treinamento. É necessário um cultivo diário frente ao quê? A um caráter mais aprovado todos os dias. Por que a gente olha hoje nos casamentos, as pessoas nem estão querendo mais casar. As pessoas querem se juntar. Por que as pessoas querem se juntar? Fala pra mim por quê. Por que você acha que as pessoas só querem juntar os trapinhos e tá tudo bem ali e vão se relacionando? Por quê? Qual será que deve ser o motivo? Por quê? Porque não há um compromisso. Se eu não tenho um compromisso com você, se eu não tenho uma aliança com você, na hora da tempestade, cada um cuida de si. E isso é forte, gente. A gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa ter essa convicção de que um relacionamento, ele se faz de confiança, parceria, entrega. Nós lemos nos capítulos anteriores essa questão da confiança, como que uma pessoa ferida com relação a uma outra pessoa que atraiu, que machucou, que passou a perna, que olha, tem N situações que podem tirar a confiança. Só que se eu entender que há um Deus extremamente confiável, porque ele não muda quem ele é, porque ele é fiel, eu posso restabelecer essa confiança com o ser humano. Eu posso restabelecer um ser mais confiável dentro de mim também. Então, essas relações a gente precisa trazer. E a primeira relação é uma relação no casal. Essa é a primeira relação. Porque as pessoas não dão valor mais às cerimônias. E nas cerimônias nós assumimos um compromisso diante das pessoas. Perfeito, Ed! Perfeito! É isso mesmo. É isso mesmo. Por que tem essa cerimônia pública? Porque publicamente você assume um compromisso. Mas isso foi deixado passar. O que acontece? Num relacionamento, a gente precisa entender isso, porque isso é muito forte. Quando a gente entra num casamento, aí sim nós temos o relacionamento dos dois espíritos. Quando que isso acontece? Já que nós falamos que nós somos seres espirituais. O relacionamento desses dois espíritos acontece quando há a relação sexual.
E nessa relação da carne tem a união do espírito. Muitas pessoas não entendem que o sexo é uma relação espiritual, acima de qualquer coisa. E é isso que traz uma única aliança, porque a carne não consegue ficar única, mas o espírito consegue. E é por isso que há um só corpo, há um só espírito. Então, gente, nós precisamos trazer para uma nova geração esse conceito, porque isso nos protege. Este conceito protege o homem e a mulher. Quantas cargas espirituais muitas mulheres trazem para a vida delas por se relacionarem com vários homens. Isso nós precisamos realmente passar à frente. Tá, mas isso aconteceu no meu passado, Daiane. Aconteceu, tem que quebrar agora várias maldições que devem realmente ter acontecido. Ter acontecido não, né? Eu acho que é uma questão mais de carga mesmo. Tem que quebrar, tem que orar sobre isso, tem que se arrepender sobre isso, entender, nascer de novo e seguir. Acabou. E seguir. Já passou, já aconteceu. E o sangue do Cordeiro nos faz nova. E ok. Agora, eu preciso passar esse ensinamento para uma nova geração. Eu preciso ensinar essa relação de o multiplicar de fato, da pureza de fato da mulher, do valor da mulher. Nós precisamos passar isso adiante, porque isso se perdeu. Eu não lembro onde que eu vi, mas há um tempo atrás eu estava tendo, será que foi uma palestra ou foi uma leitura? Eu não lembro. Sobre o casamento, lá na época na época dos hebreus, né? Eles não tinham essa aliança que nós temos. Mas o casamento deles era realmente oficializado como? No ato sexual. Por quê? Porque ali eles entendiam que havia uma aliança feita. Entendeu? Agora, seguindo aqui. O homem e a mulher precisam aprender que aquilo que conseguiram empalidece quando não há ninguém para completar o seu brilho e qualidade estelar. De que vale uma carreira? Tô me arrumando aqui, gente, colocando meu quentinho. De que vale uma carreira se não há ninguém com quem dividir as suas realizações? De que vale o dinheiro se não houve ninguém para ajudá-la a gozar, desfrutar dele? Mais cedo ou mais tarde conhecemos o perigo da solidão. Você não precisa ser casado para ter alguém em sua vida. Você pode compartilhar com seus pais ou amigos chegados. Mas ai daquele que só viveu para a fama ou para a fortuna. No final, a fama não irá apoiá-lo. Quando você tropeçar e a fortuna não pode mantê-lo aquecido à noite. Meu conselho para um homem casado com uma mulher ambiciosa é simples. Aplauda os pontos fortes dela e preencha os vazios. Ela os possui. Todos nós temos. Há um lugar ao sol para o homem na vida de uma mulher bem-sucedida. Para a mulher, eu digo, verifique se o espaço em sua vida está bem iluminado e que seja fácil para ali enxergar. Tá vendo por que eu falo que esse livro é um livro que todos precisavam ler? Porque esse ensinamento é um ensinamento específico para o nosso parceiro, para o homem, para todos os homens. E quando ele entende que há um poder na vida dele de cobertura espiritual sobre a vida de uma mulher, ele não vai ficar magoado e chateado com o ser bem-sucedida da sua esposa, o ser bem-sucedida de uma mulher. Por quê? Porque no casamento não há e não deve haver competições, e sim validações, admirações. E não é isso que tem acontecido em muitas realidades, Os homens estão destinados a preencher o vazio da mulher. Descobri-lo é a maior motivação que um homem pode ter. Senhora, é o seu vazio que motiva a força dele. Mostrar-lhe o seu espaço irá curar o medo que existe nele. Cavalheiro, se encontrar a luz acesa, entre por favor.
ela está à sua espera. Que lindo isso, né? A mulher virtuosa nunca fará mal ao seu marido. Ela é uma esposa, é um tesouro. Ela é o tipo de mulher cujo apoio muda a situação. O apoio muda a situação. Fraca? Não acho. Ela é a combustão do motor. É o vapor de ferro de passar. Ela lhe faz bem e não mal. É alguém que faz. Essa moça não é uma sonhadora, não é uma ameaça ociosa, é pontual, como um entregador de pizza. Bate a porta na hora certa e está preparada para atender a necessidade. Não é de admirar que provoque sorrisos sempre que aparece. É passiva, mas agressiva. Não tão passiva que não seja capaz de tornar a iniciativa. Todavia, não tão agressiva a ponto de não deixar um papel para ali desempenhar. A dama é ativa e faz bem ao homem. Ele precisa de você, mulher. Precisa de você como as flores têm necessidade da chuva. Você faz parte do seu destino. É um componente da sua química e elo perdido. Quando ele a encontra, sabe que achou o osso dos seus ossos e a carne da sua carne. Ela é o seu corpo, ela é ele. Deve ser tratada por ele com todo cuidado, como quem trata de si mesmo. Ela não representa competição e ele não deve sentir-se ameaçado. Olha que relação mais sadia. Olha que relação mais saudável dessa dama com esse cavalheiro. Deve sentir-se completo nela. Esse é o alvo e juntos podem alcançá-lo. É com esse fim que oram, mas não parecem na oração. Mas não parem na oração. É com esse fim que se tocam e com esse propósito que se apresentam juntos na luz do Senhor para unir-se de corpo, coração e alma. Sabe o que eu descobri? Não. Foi uma revelação passada para mim. Coração na Bíblia, no contexto, principalmente dos Salmos, fala sobre o Espírito. Fala sobre o Espírito. O nosso coração é a essência do Espírito. Gente, por quê? Porque no original da palavra traz isso. No original do hebraico-judaica, né? Das escrituras. Para mim, até hoje, o coração... Bem, primeiro foi uma construção sobre o coração na minha vida, né? Coração antes era só um corpo, só um órgão. Depois ele passou a ser entendido como o agente especial da nossa vida. Depois ele passou a ser entendido como a mente, que em muitos lugares a tradução da Bíblia também traz o coração relacionado à nossa mente. Essa sabedoria, essa inteligência, esse nosso cérebro, esse nosso pensar, em algumas partes da Bíblia também traz essa tradução como sendo pensamento. E agora, como sendo espírito. E eu falei, uau, de fato o coração é a chave da nossa vida. Tanto é que tudo pode parar. O cérebro pode parar. Nossa, vocês já pensaram nisso? O cérebro ele pode parar quando a pessoa está em coma. Mas se parar o coração, ela vem a óbito. Meu Deus. Eu não dou conta de estar falando, gente, essas coisas, porque meu cérebro ele explode. Então é maravilhoso a gente poder mergulhar nesses conhecimentos. Quando eu entendi que o coração é a arma mais poderosa para alcançar o Senhor, e agora com essa revelação do que tem a tradução hebraica e judaica que traz para nós que o coração, ele é espírito, meu Pai. Gente, isso... Às vezes eu tô estudando essas coisas e
porque agora eu entrei num seminário teológico, né? E eu adoro, sabe, vasculhar nessas coisas, fazer essas ligações. Eu quero aprender sobre isso. E aí, o coração aformoseia o rosto, o coração alegre aformoseia o rosto. Da boca sai daquilo que o coração tá cheio. São tantos versículos que falam sobre o coração que você fala assim, realmente, ele é a fonte da vida. É outro versículo. Então, vamos cuidar, né, do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Vamos, né? Nós precisamos, né? É vantagem para ele que a mulher tenha saúde e inteireza. Peraí, gente, peraí que eu acho que eu pulei um negócio aqui. Aqui, ó. Ah, não, é aqui mesmo. Tragicamente, são muitos os homens que não aprenderam a arte de estimular as esposas a serem tudo o que podem ser. Pelo contrário, preferem amordaçar a criatividade dela na tentativa de firmar sua posição de cabeça da casa. Não compreendem que se ele é o cabeça, ela é o pescoço, e um pescoço fraco não adianta, mesmo para uma grande cabeça. É do interesse do marido encorajá-la a ser tudo o que pode ser, porque como ela for, também será o homem que a ama. Se for insegura, isso trará e isso irá afetá-lo também. Oi, gente, tudo bem, Lili? Ó, é vantagem para ele que a mulher tenha saúde e inteireza. Agora sim, o homem pode desejar mantê-la quebrantada e dependente. Isso aumenta a sua sensação de controle. Mas quando ambos são saudáveis, não há necessidade de controle. Saudáveis emocionalmente. Eles são parceiros, trabalhando juntos com o mesmo objetivo. O homem não precisa temer uma mulher virtuosa. Não há malignidade nela, nem há razão para que se proteja. Suas intenções são transparentes. Ela assumiu o compromisso de ajudá-lo, completá-lo, renová-lo todos os dias. Ele deve valorizá-la, pois ela é 3 vezes uma dama. A mãe que ele precisa, a amiga que nunca teve e a amante que sonhou. Essa mulher, bom dia! Essa mulher é generosa demais para ser egoísta. Não fala de si mesma, só dele. Por que deveria preocupar-se com as suas próprias necessidades? Isto é tarefa dele. A mulher virtuosa não é para qualquer homem. Alguns não conseguiram lidar com o amor no nível dela. Mande os meninos para o quarto. Esta é uma mulher para o homem. Esta moça é nota 10. É uma rainha como Esther. Está destinada e reservada para um rei. Mulher, se você ama como uma princesa, certifique-se de que não vai unir-se a um sapo. E aí? Nem todos os sapos se transformam em príncipe ao serem beijados. O príncipe do acasalamento exige que a união seja conforme a espécie de cada um. Compreendo que a ênfase aqui está na espécie, mas desafio a ultrapassar a semelhança biológica e identificar a psicológica e a espiritual. Olha as 3 áreas da saúde aqui. Não tem como. Hoje eu trabalho com essas 3 áreas da saúde, que é o corpo físico, o corpo emocional e o espiritual. Não tem como a gente desligar disso. Essas são as 3 esferas do ser humano. A gente não tem como se desvincular isso, só que a gente precisa potencializar cada uma da maneira certa. A gente precisa potencializar cada uma e sabe assim, subindo de nível em cada uma delas, porque elas são interdependentes.
mas de fato o vazio que sempre tá lá, sabe? Acho que atrapalhando a palavra, ou talvez incomodando, ou talvez não preenchendo. Acho que é melhor assim, não preenchendo. O vazio que muitas vezes não preenche a vida de muitas pessoas é porque não está potencializado na sua identidade. Porque a sua identidade, ela não foi ainda, sabe, ressignificada. Ela não foi ainda, eu creio que descoberta de fato. Porque, se eu não me engano, é C.S. Lewis que falou que o tamanho do seu vazio é o tamanho de Deus. O meu vazio é o tamanho de Deus. O seu é o tamanho de Deus. E isso é lindo. Porque quem te preenche completamente? Por que nós vemos muitas pessoas no âmbito social sendo muito bem-sucedidas, no âmbito financeiro sendo muito bem-sucedidas? Mas, contudo, porém e entretanto, tem um vazio tremendo que não preenche. E aí buscam nas coisas aquilo que não conseguem, o preenchimento da alma, do corpo e do espírito. Porque o espírito está fraco demais. Está fraco demais. E aí não consegue encontrar esse verdadeiro bem-estar. Não consegue. Então a gente precisa entender a dimensão de cada esfera na nossa vida. Nós precisamos entender essa dimensão para a gente poder avançar. Como é triste descobrir depois de anos de casamento que escolheu a esposa errada. É por isso que a amargura explode e as uniões deterioram. Não há nada de errado com o casamento, mas ele só funciona se você se casar conforme a sua espécie. É possível que ache esse comentário racista, mas não estou absolutamente falando de raça, nem que tenha a ver com o critério. A etnia pode ser diferente, mas se a mentalidade diferir, você com certeza vai enfrentar problemas. São muitos os que se colocam em julgo desigual. A Bíblia diz que Adão, por mais que procurasse, não pôde encontrar nenhum auxiliador adequado entre os animais. Isso não significa que não tivesse encontrado algum que pudesse forçar, mas sim que não havia entre eles nada apropriado. Há mais coisas implicadas na seleção de um parceiro do que apenas encontrar alguém de boa aparência ou que esteja simplesmente disposto. É preciso ir bem mais fundo. Encontrar alguém que tenha os mesmos objetivos e estilo de vida é essencial. Sabe, eu quero ensinar as minhas filhas a quando elas se envolverem, né, começarem a Deus colocar relacionamentos mesmo na vida delas, no tempo certo, eu quero ensiná-las a conversar sobre propósito de vida. Sabe? Porque se ela chegar para algum menino e perguntar, e aí, o que você está pensando pro seu futuro? Qual que é o seu propósito de vida? Se o cara não tiver, acho que vai dar ruim, entende? Por quê? Porque eu por muito tempo não dei conta de muitos relacionamentos ou de muitas convivências porque as pessoas tinham uma fala muito vazia, tinham um papo muito superficial e muito, sabe assim, sem edificação. É muito gostoso quando a gente entende que a nossa comunicação precisa ser sobre ideias, precisa ser sobre cultura, precisa ser sobre o reino, precisa ser sobre evolução. Quando você senta numa mesa e você passa a conversar com pessoas que têm esse tipo de conteúdo, você fala assim, uau, aqui eu consigo agregar e aqui eu consigo crescer. Há uma troca. É muito ruim, é verdade, é muito ruim quando a gente senta na mesa de pessoas e essas pessoas começam a falar de pessoas. Quando você percebe que alguém está falando de pessoas, você já consegue ver o nível que essa pessoa se encontra. Não dá pra gente falar de pessoas, gente.
A fala de pessoa e sobre pessoas é uma fala muito vazia, porque você fica conectada ao quê? No outro, na comparação, muitas vezes no vitimismo. Não avança. Nós precisamos sentar à mesas de pessoas que trazem novas ideias, que mostrem resultados, que mostrem novos caminhos. A sua mente começa também a falar sobre isso, das suas experiências, dos seus resultados. Não interessa o nível do resultado, mas micros resultados formam lá na frente um grande resultado. Sabe? Então, o que as pessoas falam num casamento, por exemplo? O quê? O que as pessoas falam entre elas? Você com a sua amiga, você com o seu parceiro. Qual é a fala que vem? Qual é essa fala? Sabe, se os seus pensamentos estão focados só naquilo que o outro faz, não está certo. A mulher virtuosa, ela foca no ideal. A mulher virtuosa, ela foca nas promessas. A mulher virtuosa, ela foca na resolução. Ela foca na ativação. Ela não está focada nas pessoas. Vocês estão entendendo? O foco não é falar de pessoas, o foco é ativar outras pessoas. Essa é a mulher virtuosa. E a primeira que ela começa a ativar é o parceiro dentro de casa. São os filhos. Mas se a gente olhar para a realidade das nossas vidas, e eu falo isso porque isso ecoa em mim também, muitas vezes eu acabo ferindo mais quem? Os meus, os próximos, quem está comigo, a minha família, os que eu mais amo. Então tudo isso a gente precisa trazer para o nosso pensamento. Como mulher, você deseja alguém que pareça conhecer há anos. Quer alguém que reflita as suas necessidades e espelhe os seus objetivos de vida. Alguém com quem se sinta à vontade completamente. Alguém com quem se sinta à vontade e complete quem você é e o que gosta de fazer. Essas qualidades precisam ser inerentes à pessoa. Nunca se completa com alguém e pense que vai mudá-lo. Nós não temos esse poder de mudar, mas nós temos o poder de ativar, porque quem muda é o espírito. Acredite em mim, as pessoas raramente mudam. E se o fizerem, é só quando Deus promove a mudança. A mudança, gente, tá aqui dentro, ela é nossa. Nós temos o potencial de mudar, de transformar a partir do renovo, a partir daquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. Mas a gente não tem o papel de mudar o outro. O outro não. Por isso que precisa começar por mim. Se a minha mente muda, tudo muda. Tudo muda. Como homem, você desejaria alguém como a mulher de Provérbios 31? Essa mulher é nota 10. No amor ela é sensual, na oração espiritual, nos negócios esperta. É uma mulher vibrante e cheia de recursos, hábil e que se estima. Essa mulher é um verdadeiro prêmio. É confortável em sua feminilidade, não se envergonha da sua fragilidade porque sabe que a sua coberta de seda é apenas uma máscara para a sua grande força de determinação interior. A mulher descrita em Provérbios 31 não é uma manipuladora. Tem muita resistência pessoal para precisar viver angustiada como uma mulher ardilosa. Sua única preocupação é encontrar o homem certo, aquele que pode ajudá-la a cumprir o seu destino. Não é uma mulher para todos, é tão radiante quanto uma estrela, não se curva em busca do amor. Ela se destaca na noite. O amor irá encontrá-la. Quando isso acontecer, o planeta vai balançar. É uma mulher de excelência. Permita que ele venha para casa. Por trás do rugido da voz masculina está um cordeirinho lamuriento. Me ame, chora ele. Me ame bem, me abrace bem, me toque bem e fale agradavelmente comigo.
pois você é a minha única amiga, minha confidente, meu único lugar de descanso. É você que quero impressionar. Não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio em minha própria casa. Poxa. Pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela da sua alma. O menino às vezes treme e pede para ser carregado, mas o homem que o envolve não permitirá isso. Mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada em pele macia e menos massa muscular, isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro. O que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto. Ele está envolvido em músculos firmes, mas por baixo desse exterior vigoroso está os ingredientes de que são feitos os ursinhos de pelúcia. Ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste, mas mesmo assim, toque o conteúdo que fica escondido no seu olhar. Que lindo isso, né, gente? Essa sensibilidade da mulher para com o seu amado. Quando o amor entra em sintonia, ele sente que ela é o abrigo para o qual ele deve fugir. Ô, gente, faz uma gentileza para mim. Esqueci de novo meu relógio lá em cima. E hoje eu tô aqui embaixo. Coloca para mim a hora que é. Please, for me. Quando a vida o açoita, o homem deve ter a certeza de que a esposa está ao seu lado. Os seus pensamentos então correm imediatamente para casa, como a criança que caiu e rasgou o joelho. Ele sabe que o lar é o lugar de consolo, é o abrigo. Tem a certeza de que ali será feito o bem e não o mal. Ninguém corre para uma voz impertinente, ninguém foge para um lugar onde há queixas contínuas. Se você tem um problema, exponha-os, mas não permita que a sua presença seja associada com a ideia de desconforto. Sabe, uma das coisas que na relação do meu casamento nós cultivamos muito era nós sempre estarmos juntos. E é claro que nós temos a liberdade de eu estar com as amigas e de o Marcelo estar um tempo e ter um tempo de fazer algo que ele gosta. Mas tem algo que nós preservamos, que é a atmosfera do ambiente. Muitos homens, muitas mulheres eu vejo, quando se fala de casamento, eles fazem de tudo para não voltar para casa. E voltam muito tarde, a ponto de, naquele momento que chegar, não precisar se relacionar, porque ali não é agradável o ambiente. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque famílias estão sendo destruídas. Crianças estão vendo essa destruição e isso a gente não consegue alavancar o reino de Deus no nosso relacionamento, na nossa vida, na vida dos nossos filhos e criar uma nova realidade. Nós precisamos ter uma atenção para dentro do nosso lar. A mulher virtuosa, ela precisa ter esse olhar de mudar a atmosfera do lar. Porque se nós entendemos que nós somos espírito, e que Deus ali no Éden, desde o princípio, criou uma atmosfera da sua presença naquele lugar, porque ele descia e a presença de Deus estava ali. É por isso que ele colocou Adão naquele lugar. É por isso que o homem tem a necessidade desse habitat. Nós temos a necessidade de uma sobrevivência extraordinária quando nós entendemos que nós precisamos da presença de Deus. Vocês já pararam para pensar isso? Quando a gente olha para Gênesis, quando a gente lê o princípio de todas as coisas na palavra de Deus, e a gente já lê com esse entendimento, gente, é surreal. É surreal. Nós precisamos entender que a atmosfera do nosso lar precisa ser ativada a todo tempo. Nós precisamos criar essa atmosfera para que o nosso marido queira voltar, para que as pessoas queiram estar aqui, para que os nossos filhos tenham vontade de querer estar em casa, para que nós temos desejo de querer estar aqui, no nosso lar,
Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. É claro que mesmo quando o lar é um refúgio, o homem pode ser tentado a desviar-se. O casamento nem sempre é fácil, ele está ancorado na realidade onde o teto goteja, as crianças choram e as contas têm de ser pagas. Um caso extraconjugal com a promessa de emoção e paixão é um perigo, e algumas vezes o homem tem dificuldade para resistir a esse apelo. Há ocasiões na vida do homem que a sedução é irreversível, como as marés do oceano. Essas ondas são às vezes mais fortes. É pena que muitos homens não sejam ensinados a respeito das mudanças que irão aprender e se acham então despreparados e ficam constrangidos e entrem nas conchas. Com quem poderia falar sobre a perda do cabelo, do vigor e de outras mudanças que parecem ameaçar a sua masculinidade? A quem pode contar que está cansado, deprimido e amedrontado por não ser mais o homem que era? Muitos casamentos sobrevivem à turbulência da juventude e acabam naufragando quando os filhos crescem. Que pedra é essa que destrói a base das uniões que antes era admirável? Em muitos casos é o coração masculino que não tem com quem conversar e morre em gritos silenciosos de frustração e temor. Os homens não são como as mulheres. Por isso que nós não temos que lutar por igualdade. Entende? Nós não temos que lutar por igualdade. Nós temos sim que entender que o homem é homem, a mulher é mulher, homem tem as suas necessidades, mulheres têm as suas necessidades, ele tem o seu papel e nós temos os nossos. Não somos iguais, não vamos lutar por igualdade. Não dá para lutar por igualdade, porque de fato nós somos únicos, únicas. Vocês estão entendendo? A luta, gente, é pelo respeito, é pelo ser humano e não por igualdade. Que marinheiro deveria navegar sem uma previsão das prováveis mudanças do tempo? Todavia, quase todos os homens navegam pelo mar da vida ignorando as mudanças dos seus corpos, das suas necessidades e atitudes. Minha irmã, o seu cônjuge pode entrar numa tempestade sem dizer nada. Nem sempre é a tentativa de enganar que prenda a língua dele. Muitas vezes é o medo e o estresse. Se ele ao menos soubesse que você lhe faria bem, sei que farias, mas não será que ele sabe. Diga isso a ele, talvez precise ouvir. Melhor ainda, talvez precise ver. Não fique desanimada se ele não se abrir imediatamente. Até os homens extrovertidos silenciam sobre as coisas que realmente os preocupam. Quando ele engole afinal o medo e arrisca a sua imagem, abrindo-se para você. Quando lhe diz que está perturbado, deprimido ou sente falta de propósito, virilidade ou emoção. Quando ele conta que a pressão no trabalho roubou-lhe a paixão que possuía antes. Apenas ouça. Isso eu estou ativando diariamente. Apenas ouça. Ative o potencial de uma escuta ativa e atenta. A mulher tem o dom da fala. Tem ou não tem, gente? A mulher tem o dom da fala e muitas vezes fala demais da conta. Demais da conta. Eu vejo isso no relacionamento com a minha filha mais velha. Ela tá falando e em vez de eu só ouvir, eu já tô falando junto. Não dá. Não dá. Eu preciso respirar e ativar uma escuta presente e ativa. E amorosa. Ouça. Ouça. A sabedoria também habita no silêncio. Ouça. Resista à vontade de sair pela tangente falando das pessoas no trabalho dele e como você sempre disse que elas os estavam usando. Não é importante que esteja certa. Nunca diga, eu já tinha falado isso pra você. Essa frase eu lembro assim que é jogar na cara. Sabe assim? Quando a mulher quer jogar na cara
do marido algumas coisas, quando ela quer jogar na cara do outro para provar que ela tem razão. Ah, gente, hoje em dia eu preciso e eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu não tenho que provar, porque quando eu tenho um Deus que me justifica, é Ele que abre todas as portas, é Ele que faz tudo. Eu não preciso provar nada para ninguém. Ontem mesmo, conversando aqui com meu esposo, a gente conversando, trocando ideia, e eu perguntei para ele assim, você verbalizou isso? E dei um exemplo para ele, ele falou assim, Dai, não precisa. Tem coisas que a gente não precisa verbalizar, porque as nossas próprias ações, a maneira da gente ser, já vai mostrar. Por quê? Porque Deus honra. E eu tive vivência real na minha vida de que Deus honrou a minha vida, o meu coração, por murmúrios que estavam sendo falados sobre a minha realidade. Por trás de mim. Eu nem sabia, fui saber muito tempo depois. E depois desse muito tempo, o Senhor me colocou na cova dos leões, vamos falar assim. Foi Deus que me levou na cova do leão, para o leão poder me conhecer e poder ter o seu próprio entendimento. Eu não precisei sair provando nada para ninguém e nem fazendo furdunço com quem estava vomitando aquilo que só tinha dentro dela. Entende, gente? E a gente tem que trazer isso para nossa casa também. Deixe que ele fale e você ouça. É possível que ele esteja aterrorizado com a ideia de ser mortal. E que a perda dos dentes e a calvície o façam sentir-se velho. Às vezes a gente acha que é só a mulher que é vaidosa, né? Mas não é não. E que pode ter entrado em um nível decrescente de paixão ou começado a ter problemas de saúde. Talvez ele precise dizer-lhe que a razão de ter iniciado algumas flertes é porque está se sentindo pouco atraente e idoso e fica pensando se alguém pode ainda achar algum encanto nele. Talvez tenha necessidade de segurança e afirmação. Dê-lhe a oportunidade de contar-lhe quais as suas necessidades e as satisfaça. A época em seu relacionamento em que Satanás faz com que você fique tão ocupada que acaba distraindo-se. É possível que não esteja disponível para alguém que ama. Não porque não se importa, mas pelo fato de ter tanto o que fazer em outras áreas. E as crianças, onde ficam? Isso geralmente acontece quando eles estão namorando ou na faculdade. Você tem igualmente uma carreira e os seus propósitos e os seus próprios compromissos. Além disso, quando se mostrou disponível, ele é que pareceu distraído. Você então se acomodou e já arranjou outras coisas para ocupar no seu tempo. No momento em que aceitou a ausência dele, seu marido muda de comportamento. A questão é que o Senhor, sem tempo para a intimidade, finalmente acordou e precisa de algo que você tem tentado lhe dizer há anos. Ele precisa de afeto e intimidade, não apenas sexo, mas isso é tão estranho para ele que nem sequer sabe como pedir. Quando chega a pedir, se você não tiver cuidado, talvez nem possa lhe dar o que ele precisa. É possível que tenha aturado alguns sofrimentos no seu relacionamento que a deixaram machucada, precavida e indiferente. Existem alguns perdões em você? Existe algo que é necessário para você perdoar? Se perder essa estupenda oportunidade de reavivar o que poderia tornar-se um amor mais profundo, rico e equilibrado do que qualquer de vocês já experimentou, você continuará arrastando-se doloridamente e ele bem. Ele irá apenas recuar envergonhado. É certo que deveria lutar pela intimidade, mas não fará isso. Não recebeu as instruções necessárias nesse terreno e é excessivamente egoísta com relação ao problema. Vai chorar quando você não estiver olhando. Vai choramingar no meio da noite, mas a luz da manhã só se afastará. Salmo 139:9 diz assim: se torna as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares.
Você talvez se pergunte, o que o Salmo quer dizer com as palavras asas da alvorada? Elas se referem às asas da possibilidade, as asas de novos começos e segunda chance, as asas frescas que se estendem no coração, descansado de alguém que refez as suas forças durante a noite. Muitos deixam de apreciar os múltiplos esplendores de um novo dia. Amanhã é uma vitória para quem trabalhou a noite inteira. Para o paciente seriamente enfermo, é um triunfo assistir à chegada de um outro dia. Para o negociante ansioso, uma nova oportunidade de sucesso. Para o artista, a possibilidade de apanhar um pincel apanhar o seu pincel no nascer do sol, que explode ao longo da planície. As asas da manhã devem ser tomadas, agarradas e apreciadas. Muitos não conseguiram voar por não terem tomado as asas da alvorada. Mas elas estão estendidas à sua frente, não as perca. No final do seu dia complicado, você tem sempre a opção de levantar-se disposto e levantar voo para o futuro, espiralando com o vento e ultrapassando a tempestade nas asas da madrugada. Tome essas asas, ressuscite os seus relacionamentos e cure-se. Tome as asas e suba até um lugar de excelência. Deus é um Deus excelente. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos a coroa da criação. Nós estamos aqui para viver o extraordinário, gente. Deus nos deu essa possibilidade. Abrace essas asas da alvorada. Seja extraordinária em qualquer momento da sua vida. E não entenda que o extraordinário são coisas grandes, são grandes resultados. Porque por trás de grandes resultados, a gente também pode encontrar um coração simples. E é aí que Deus honra a sua vida. É aí que Deus honra a sua atitude. É aí que o favor e a presença não saem de perto de você. Então, tenha claro, esteja com essa clareza na sua mentalidade. A cada nascer do sol, reconheça a luz de Deus brilhando sobre você. Saiba que o Senhor o vigiou durante a noite. Ele se importa com você e o abençoa no dia que começa. Amanhã é um período de cura. É um novo dia, uma segunda oportunidade, um novo começo. Não admira que o provérbio desafie a mulher de excelência a tirar pleno proveito da manhã. As misericórdias são renovadas a cada manhã. As misericórdias são renovadas a cada manhã. A gente precisa ter clareza nisso tudo. A gente precisa de fato estar o quê? Abertas às novas possibilidades. Mas a gente só vai conseguir estar aberta a novas possibilidades. A gente só vai conseguir ver clareza de que há novas possibilidades quando nós estivermos curadas. Quando nós entregarmos o controle das nossas vidas na mão de quem realmente nos criou. Aí sim a gente vai conseguir fluir. Aí sim a gente vai conseguir fluir. Gente, tô criando uma expectativa, hein? No Senhor. Olha a terceira parte aqui. Vê se você consegue ler. Parte 3. O seu Senhor. Uau! Eu creio que essa semana a gente deve terminar. Eu nem tô acreditando que nós já estamos nessa parte. Na parte 3, o seu Senhor. Uau, eu penso que aqui há grandes coisas que o Senhor vai revelar ao nosso coração através dessa leitura. E há um novo de Deus para nós.
Há novas possibilidades. Há sim novas possibilidades, mas às vezes é aqui, ó, que nos limita. É aqui que trava tudo. Eu vou repetir isso porque eu já falei isso várias vezes, mas é algo que eu tenho tomado para mim. Se o nosso Deus, se você crê nesse Deus, se você crê nesse Deus que faz do impossível possível, se você crê que se nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado ainda para você, independente da fase que você vive hoje, aí sim você ativa a identidade de que você é realmente ilimitada. Deus é um Deus muito criativo, Ele é um Deus de ordem, Ele é um Deus ilimitado nas suas possibilidades que Ele tem para nós. Então acessa isso, joga sua mentalidade nisso, comece a viver mudando a atmosfera de todos os ambientes e comece a crer que há muitas possibilidades, a começar por você. Se você começa a conhecer novas pessoas, você começa a conhecer novas ideias, você começa a ter novos pensamentos. Desses novos pensamentos, você começa a ter novas ações. Dessas novas ações, novos resultados. E desses novos resultados, você vai avançando e subindo de nível, de frequência. Então, entenda que o mundo é um mundo, sim, de novas possibilidades. Mas para quem não está mais com o coração cheio de raízes de amargura. O coração não está ressentido. O coração não está magoado e cheio de ofensas. Fechou? Então, simbora seguir com tudo isso. Hoje é sabadeira. Amanhã nós teremos live, gente, será? Se eu vier aqui, vocês entram aqui comigo? Me coloca um sim ou não. Põe um joinha aí. Vê se vocês vão estar aqui comigo. Amanhã é domingueira. Coloca aí se você vai estar aqui comigo ou não. Pra ver se eu venho amanhã ou não venho amanhã. Tá punk aqui, hein? Mas eu assumi um compromisso de estar aqui com vocês, tá? E pra mim tem sido bênção. Se pra vocês tem sido bênção também. Então, simbora que a gente tá junto nessa. E aí, me diz. Sim ou não? E a gente segue. E nós seguimos. Fechou, gente? Fechou? Oba! Então, simbora pro nosso mesmo bate-local, pro nosso mesmo bate-horário e nós vamos começar a parte 3 do livro, falando sobre o Senhor. Nós falamos sobre a dama, da preparação que essa dama tem que ter, do olhar para ela, de ressignificar suas dores, de entender a sua identidade. Nós falamos do seu amado, como essa dama precisa realmente estar disposta, né, a viver com o seu amado e mudar essa atmosfera. E esse homem também, esse cavalheiro, ele ter essa percepção de que ela é uma dama. E agora a gente entra na relação com o Senhor. Então, ó, um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã cedo. Até amanhã a gente continua no transbordo para crescer. Sempre 1% a cada dia. E tá com esse coração, com essa mentalidade disposta a entender no Senhor que os céus estão abertos e que há novas possibilidades. Há um novo de Deus para sua vida e para minha vida. E a gente vai alcançar esse novo. Um beijo. Tchau.